Segunda-feira agitada no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um funcionário do Tricolor que conseguiu momentaneamente aparar as arestas entre Rogério Ceni e Patrick. Bora te falar sobre o próximo técnico do Vasco, as pistas que a gente já tem até esse momento. Informação importante a respeito de Marcelo Groi, que interessa a 3 clubes brasileiros. Bora falar também sobre Kahneman. O zagueiro do Grêmio pode parar no Santos em 2023. Tudo sobre a lista de convocados para a Copa do Mundo, quanto Flamengo e Palmeiras faturam com seus convocados durante o Mundial e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Sem perder tempo, bora para as informações dessa segunda-feira. Quero te contar a respeito de tudo. Antes só deixar um recadinho importante. A gente vai ter nessa segunda-feira, a partir das 19 horas, o programa do Nicola. Conto com a audiência de todos, beleza? Se você puder deixar um likezinho, também nos ajuda bastante. Bora começar falando sobre os convocados. Tite chamou às 1 da tarde dessa segunda-feira, os 26 que vão defender a seleção, sem grandes novidades. As presenças de Daniel Alves, lateral direito, Bremer, zagueiro, e também do Martinelli, atacante, foram talvez as menos esperadas. Muita gente imaginava que a seleção poderia ter só um lateral direito, não foi o caso. Dos convocados, queria chamar atenção para o fato de 16 serem novatos. Reformulação bastante grande, especialmente no ataque. A seleção terá 9 atacantes nessa lista de convocados. Desses 9, 7 aparecem pela primeira vez. Bora contar ainda que Gabigol e Firmino acabaram não ficando na lista de convocados. O Gabigol de fato vive um momento bem bacana, mas concorre com jogadores que vivem fase também importante no futebol europeu. Pedro, jogador do Flamengo convocado, aproveitou a oportunidade para pedir a namorada em casamento. É óbvio que ela disse sim. Só para mapear vocês a respeito da convocação, 12 dos atletas convocados estão na Premier League, principal centro de convocações. Outros 5 no futebol espanhol, 3 no futebol brasileiro, 3 no futebol italiano. Essas são as principais ligas que tiveram convocados. Quais são os próximos passos da seleção? O Brasil se apresenta na próxima segunda-feira em Turim, na Itália. Fica poucos dias por lá e já embarca rumo ao Catar. A estreia acontece na quinta-feira da outra semana, no dia 24. Contra a Sérvia. O Brasil quase sempre vai jogar às 4 da tarde. A única exceção é no segundo jogo contra a Suíça, quando joga à 1 da tarde, numa segunda-feira. Bora contar um pouquinho sobre como é que ficou o ranking de convocados para a seleção de clubes brasileiros. Qual foi o time brasileiro que mais teve atletas convocados na história da Copa do Mundo? Você tem ideia? Acertou quem respondeu: Botafogo, 47 convocações, o São Paulo em segundo com 46. Terceiro lugar com Vasco e Flamengo. O Flamengo teve 2 jogadores convocados, se igualou ao Vasco, ambos com 35 convocações cada. Quinto lugar para o Fluminense, o sexto tinha o Santos, tem agora também o Palmeiras. O Everton foi convocado pelo Palmeiras, que chegou a 24. Você deve saber que o Flamengo teve como convocados o Everton Ribeiro e o Pedro, né? O Corinthians é o 8º com 23 convocados, o Atlético Mineiro é o 9º com 12 atletas chamados ao longo dos mundiais. O Cruzeiro aparece na 10ª colocação, 11 jogadores. Quero te falar agora sobre quanto o Flamengo e Palmeiras vão faturar com os seus atletas. Não sei se você está sabendo, mas a FIFA vai pagar $10 mil de diária a cada clube que teve jogador convocado. E isso já começa a valer a partir do momento em que os atletas se apresentam para iniciar a preparação, ou seja, no caso do Brasil, a partir da próxima segunda-feira. Mais ou menos R$50 mil por dia. Como o Palmeiras teve um jogador, ainda que a seleção brasileira seja eliminada na fase de grupos, o Verdão vai ter direito com o Everton a R$960 mil no pior dos cenários. No caso do Flamengo com Everton Ribeiro e Pedro, o valor chega a R$1.900.000. Se tudo correr bem e o Brasil for até a final da Copa do Mundo, Palmeiras e Flamengo dividirão o valor de R$5.300.000. É óbvio que o principal desse valor, 2/3 desse valor ficando com o Flamengo e 1/3 ficando com o Palmeiras. Esse é o valor máximo pago de cota da FIFA. Quero falar agora sobre uma informação super curiosa e legal do Bahia. O tricolor baiano que venceu o CRB nesse domingo, garantiu acesso como 3º colocado da 2ª divisão, e na preleção os jogadores tiveram acesso a um vídeo preparado especialmente pelo Grupo City. A ideia era incentivar os jogadores do Bahia. Cara, é muito bacana constatar que esse vídeo teve Guardiola,
técnico do Manchester City, Gundogan, um dos principais jogadores do clube, Ederson, goleiro, super importante da seleção brasileira, além do Ferran Soriano, que é o diretor, é o CEO do Grupo City. Esses 4 personagens estiveram nesse vídeo que foi apresentado aos atletas como uma forma de incentivo ao jogo do CRB, ainda que a aprovação do Grupo City como dono do Bahia só vai acontecer em 10 de dezembro, já é um passo super importante dessa integração, que é algo super bacana. Se eu fosse torcedor do Bahia, estaria empolgadíssimo com os planos para a próxima temporada. Bahia, que tem como objetivos Juan Pablo Vojvoda como técnico, João Paulo Sampaio como diretor de futebol, para ser o executivo, Wesley, atacante do Palmeiras, é um alvo em potencial, além do Pedro Raul, centroavante que pertence ao Caxias Reysol. Bora falar agora a respeito do dia seguinte no São Paulo. Venho contando para vocês todos os episódios desde sábado. A imprensa bem depois começa a revelar a confusão no sábado do vestiário entre Patrick e Rogério Ceni. Se você esteve por fora nos últimos dias, faça um resumo grande. São Paulo perdeu por 3-1 para o Fluminense de virada. Patrick não gostou de ser substituído e foi cobrar o Rogério Ceni, que respondeu de maneira bastante agressiva. O clima ficou péssimo, alguns jogadores intervieram a favor do Patrick e durante o domingo o Rogério Ceni exigiu que o clube multasse o Patrick e outros 2 jogadores. Embora a imprensa parte da imprensa esteja dizendo que não há multa, posso assegurar para vocês que o Patrick e mais 2 atletas foram multados. Informação que veio de dentro do próprio São Paulo, confirmado por gente importante. Existia dúvida sobre a participação ou não do Patrick no jogo dessa terça. O Rogério havia dito que o Patrick não jogaria mais em 2022, mas entrou em ação o Muricy Ramalho, que conseguiu contornar, pelo menos momentaneamente, esse problema entre Patrick e Rogério Ceni. Patrick treinou nessa segunda-feira e está entre os relacionados. Vamos ver se ele começa como titular, se fica no banco de reservas. Também estou curioso para saber as explicações do Rogério Ceni depois do confronto contra o Internacional nessa terça no Morumbi. Jogo absolutamente decisivo. A diretoria vinha batendo na tecla do Rogério Ceni que era importante multar o Patrick, mas que seria algo absurdo não relacioná-lo para um jogo super importante. São Paulo ainda sonha com vaga em Libertadores, na América na fase de grupos ficou mais complicado, ou na pré-Libertadores. Para que isso aconteça, é importante também pro tricolor que o Atlético Mineiro não vença no Botafogo nessa segunda-feira em jogo que fecha a rodada. Nesse momento o São Paulo é o 9º com 51 pontos, Galo e América aparecem com 52 e o Atlético Paranaense já tem 54, com um detalhe importante. O Atlético Paranaense não será alcançado pelo São Paulo caso exista empate entre os clubes, porque o Furacão tem muito mais vitórias do que o tricolor. Se quiser ultrapassar o Atlético Paranaense, o São Paulo vai precisar ficar à frente do Furacão. O mesmo vale pro América e também pro Galo, beleza? Bora falar agora a respeito do Vasco da Gama. Quem vai treinar o Vasco da Gama? Existe alguma chance de o Jorginho permanecer para a próxima temporada? A resposta é não. Jorginho está fora, não faz parte dos planos da 777. O entendimento é de que a capacidade dele está aquém daquele time que vai ser montado para o próximo ano. A nova empresa parceira, dona do Vasco, tem pretensões bastante grandes. E é nesse contexto que 3 nomes aparecem como possíveis candidatos a treinar o Cruz Maltino. Juan Pablo Vojvoda, de quem falo há bastante tempo, o Odair Hellmann, que hoje inclusive é o favorito para essa vaga, além de Thiago Nunes. O Odair Hellmann e o Thiago Nunes estão desempregados. O Odair estava trabalhando no Al-Wash, acabou se desligando, mas continuou morando por lá, pelo menos momentaneamente, enquanto o Thiago Nunes está desempregado há um pouquinho mais de tempo. O Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro, mas é pretendido por vários clubes. Hoje talvez seja o técnico mais assediado entre os treinadores que atuam no futebol brasileiro. Você vascaíno tem preferência por treinador? Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade vou contando para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Marcelo Groi. Queria te apresentar uma novidade. Tenho falado para vocês que o Groi pode recorrer à FIFA para rescindir seu contrato com o Al-Ittihad da Arábia Saudita. O vínculo só termina em junho de 2023, mas o Al-Ittihad vem pagando salários com enorme atraso. O clube espera que atrase 4, 5, 6 meses para fazer a quitação de 2 meses. Existem pelo menos 3 meses de janela de inadimplência para que o Groi vá à FIFA. Antes de tomar essa decisão, o Groi convocou seu empresário Bruno Junqueira, que embarca no dia 19 rumo à Arábia Saudita para se sentar à mesa com o Groi e com os dirigentes. A ideia é tentar entender o que está acontecendo. Vai haver alguma mudança? O Al-Ittihad sonha com a prorrogação do contrato do Groi e não tem mais interesse. A partir dessa reunião, desse encontro, é que o futuro do Marcelo Groi será definido. Atleta que interessa ao Grêmio, ao São Paulo e também ao Vasco da Gama. Vocês sabem que o Vasco busca um goleiro. Thiago Rodrigues vai ser no máximo um reserva para a próxima temporada.
Bora falar agora sobre Kahneman, informação importante, muita especulação nos últimos dias, dando conta de que Walter Kahneman, zagueiro argentino, 31 anos de idade, pode virar reforço do Santos para 2023. Ele tem contrato com o Grêmio somente até 31 de dezembro. Na teoria, poderia assinar um pré-contrato para se mudar para o Peixe. Pode até ter havido uma consulta da parte do Santos, mas o negócio é tratado como impossível. É que o Kahneman, hoje, super identificado com o Grêmio, tem a preferência de permanecer no tricolor gaúcho. Os dois candidatos à presidência do Grêmio também já demonstraram a intenção de mantê-lo. O Dorico Roman e o Alberto Guerra já demonstraram, já iniciaram tratativas com o empresário do Kahneman. O que pega é sua condição salarial, e isso vale também para o Santos. O Kahneman ganha hoje cerca de R$800 mil mensais. Com impostos, esse valor ultrapassa R$1 milhão por mês. Quando os números foram apresentados por o presidente do Santos, o Andrés Rueda, qualquer possibilidade de negociação foi descartada. O Santos passa por enormes dificuldades financeiras, não tem nem inclusive a grana para pagamentos dos salários até o final dessa temporada, tudo por causa daquela pendência envolvendo o Kaique, zagueiro formado na base do Santos, vendido ao Almeria. R$26 milhões que seriam utilizados para a quitação dos salários daqui até o fim do ano foram confiscados, penhorados, bloqueados pela justiça espanhola, porque em 2013, quando o Santos vendeu o Neymar, não fez o pagamento dos impostos ao fisco espanhol. Diante desse cenário, a consulta não prosperou e o Santos desistiu oficialmente do Kahneman. A tendência é que ele renove seu contrato com o Grêmio, talvez com uma redução salarial, com algum abatimento no valor para a próxima temporada, porque entende-se que o Grêmio hoje não vive a mesma condição financeira de outros tempos. Você gostaria de Walter Kahneman no seu time do coração? Use espaço para comentários, deixe sua opinião, não esqueça também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra daqui a pouquinho às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!